vocação. Então vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, nós estamos iniciando mais um programa em discussão com vida e hoje nós estamos recebendo no estúdio da TV Assembleia a professora Graziela Bortes. Ela é professora do Instituto de Artes da Unesp, professora de música, e nós vamos fazer aqui um debate sobre a importância da música na formação cultural do povo brasileiro, a importância do ensino de música nas escolas públicas e privadas e também do que vem acontecendo hoje na cultura brasileira, na questão do financiamento da cultura. Professora, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no estúdio da TV Assembleia. E já faço uma primeira pergunta, né? Qual a sua relação com a música, a sua formação com a música e como que você depois entra no magistério superior, lecionando exatamente essa área de música? Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, também professor, meu colega. E minha relação com a música começou muito cedo. Desde que eu me conheço mesmo por gente, eu me lembro de querer estudar música. E eu acabei começando a estudar piano com a minha vizinha, que era pianista, que tocava. E depois de algum tempo entrei em conservatório e sempre acompanhando o estudo fundamental, o estudo na escola básica, sempre acompanhando com a escola de música também, né? E depois, na época de fazer vestibular, eu sempre tinha claro que todo músico tem alguma dúvida no momento se ele vai conseguir viver de música. Então, é claro que eu passei por essa dúvida também, mas eu tinha esse chamado muito forte, né? Dizem que a origem da palavra vocação não é tanto, se pensa muito, é talento, né? Não parece que é a voz da alma. Então, aquilo te chama e você vai fazer. Então, eu fiz isso como prestei vestibular para música, entrei na USP, na ECA, na época, e continuei estudando sempre música. Então, eu tocava piano. E durante a faculdade tinha um estímulo do chefe do departamento da ECA naquela época, o professor Oliver Toni, para que a gente estudasse um instrumento de orquestra. E eu fui para um festival junto com o departamento de música, era organizado pelo professor, com o professor Ademar, de Minas Gerais, em Prados. E era muito um trabalho social. E a gente tocava e dava aula também no festival, né? E lá eu comecei a estudar trompa com um colega e depois eu vim estudar com um professor da própria ECA, né? E aí eu me tornei trompista. Toquei na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, depois na Orquestra do Teatro Municipal aqui de São Paulo. E aí você fez mestrado, doutorado, depois ingressou no Instituto da Unesp. Fiz mestrado primeiro, fiz numa escola que se chama Manhattan School of Music, em Nova York. Voltei, foi quando eu entrei no Teatro Municipal. Eu ainda não procurava uma carreira acadêmica naquele momento. E aí depois eu voltei para Nova York para estudar em outra escola, The Graduate School, uma escola pública da City University of New York, que é a CUNY, e fiz doutorado. Aí depois disso, eu parando de tocar trompa, é que eu comecei a estudar mais a parte teórica, a análise musical, sempre dentro da música clássica, e aí eu ingressei no magistério na Unesp, né? No Instituto de Artes da Unesp. Então, falando de música e de magistério, eu queria saber a sua opinião sobre a lei que foi aprovada no Congresso Nacional em 2008, introduzindo o ensino de música, o ensino obrigatório de música nas escolas, na educação básica brasileira, que na verdade é uma volta. A música já foi obrigatória, né? Mas os militares, depois que teve o golpe militar no Brasil, ela foi retirada do currículo escolar e voltou basicamente do ponto de vista legal. Em 2008, aqui na Assembleia Legislativa, nós fizemos vários debates, apresentamos também um projeto de lei introduzindo na rede estadual de ensino e nas escolas particulares. O projeto ainda tramita aqui, mas a lei acabou não se viabilizando. Mas eu me lembro que o grande debate feito era o seguinte, que o ensino de música era importante, logicamente, que o aluno tivesse acesso à teoria musical, ele poderia aprender um instrumento, mas, sobretudo, que
no caso da lei brasileira, que o aluno tivesse acesso ao patrimônio musical brasileiro, que ele conhecesse os ritmos, né, toda a música brasileira, os seus movimentos todos, os seus formadores, os seus artistas. Esse era o grande mote dessa lei, né? O que você acha disso, de introduzir a música nas escolas como um conteúdo obrigatório mesmo? Claro. Claro que eu sou, como eu faço música e sempre amei a música desde criança, né? Parece bastante tendencioso eu dizer o quão importante é música no desenvolvimento de uma pessoa, né? Mas não sou eu que estou dizendo isso, a ciência diz, a ciência hoje tem provas suficientes para mostrar o quão importante para o cérebro é estudar música. E estudar música, é claro, estudar a tradição, a parte teórica e tal, é claro que é importante para você ter um resgate cultural. Mas acima disso, mais importante do que isso, é o estudo da música como linguagem, eu vou dizer isso de uma maneira muito generalizada, porque, claro, tem discussões teóricas, aí música é linguagem, não é? Não quero nem entrar nesse âmbito, mas como música aborda tem tantos aspectos, tem tantas dimensões que a gente desenvolve tocando um instrumento ou cantando, que é fundamental para o desenvolvimento de conexões cognitivas mesmo, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente toca um instrumento como o violino, você está fazendo um movimento com o lado esquerdo e outro movimento com o lado direito. Essa coordenação envolve uma complexidade de operações cerebrais, né? Mas não é só isso. Obviamente, tem o córtex auditivo envolvido nisso, né? E quando a gente ainda aprende tem o ritmo, então tem a melodia, tem o ritmo, tem todo o aspecto musical propriamente dito. Tem muito mais do que melodia e ritmo, né? A gente tem textura, tem dinâmicas, tem uma riqueza de aspectos no fazer musical, e além da própria expressão dos sentimentos, né, emocional. E a gente, quando lê partitura, a gente também desenvolve um outro lado do cérebro responsável pela percepção espacial, né? Então, assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você acaba fazendo muitas conexões dos dois lados do cérebro e, na verdade, de todos os córtices, né? Tanto que em músicos, aparentemente, pelo que eu saiba, a conexão entre os dois hemisférios, ela é mais ativa do que em qualquer outra atividade, né? E tem vários artigos científicos mostrando que o estudo da música, mais do que qualquer outro, mais do que artes plásticas, mais do que teatro, ele ajuda no desenvolvimento acadêmico de maneira geral. Ele ajuda no aprendizado linguístico e ajuda no aprendizado da matemática também, porque ele mexe ele desenvolve o que é chamado de funções executivas, que tem várias subfunções cerebrais, como eu falei, né? Quer dizer, como a música aborda muitos córtices, ela desenvolve essas funções que estão envolvidas no aprendizado acadêmico. Há quem diga que tem uma proximidade muito grande da leitura de pauta musical, de teoria musical, com a matemática. Você acha isso também? Não sei se a leitura propriamente dita, mas porque como está envolvida o aprendizado musical, envolve essas funções executivas do cérebro, né? Isso também tem consequências no aprendizado da matemática. Então, por exemplo, como você desenvolve concentração, né? Quando você estuda um instrumento, você desenvolve concentração em longo prazo e você também desenvolve a capacidade de mudar de atenção muito rapidamente. Porque são muitos acontecimentos, você não está tocando sozinho, você está tocando com alguém, né? Você está, às vezes, tocando com um maestro, você está ouvindo o baterista dar o ritmo enquanto você está fazendo outra coisa, por exemplo, né?
Então, como tem muita coisa acontecendo, você tem que mudar de atenção muito rapidamente. Essas são as subfunções das funções executivas, né? Então, a capacidade de concentração em larga escala, mudança de concentração muito rapidamente, solução de problemas, a memória, a memória operacional, que é uma memória de curto prazo, você tem que filtrar. Outra subfunção é a capacidade inibitória, então você filtrar desse monte de acontecimento ao mesmo tempo, o que você tem que prestar atenção. Então, esse subproduto de estudar música também está envolvido na capacidade de desenvolver matemática, a sua inteligência matemática, né? Então, não é que uma coisa... eles não são iguais, né? Não são aprendizados iguais, mas tem inúmeros artigos mostrando que estudar música em qualquer idade e mesmo por pouco tempo já faz diferença no aprendizado, de maneira geral, né? De outras disciplinas. E também você colocaria ali, além do desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade do aluno, da pessoa. E um outro aspecto também muito interessante, tem pesquisas com projetos sociais, tem um projeto grande na Venezuela, né, que já antigo, que se chama El Sistema, e tem um grupo de cientistas que estudou, acompanhou esse projeto ao longo de algum tempo, e tem um estudo nos Estados Unidos também, que mostra que crianças, e particularmente meninos, em situação de risco, eles desenvolvem também a capacidade de empatia e capacidades sociais, né, habilidades sociais. Então, claro, você não toca sozinho, né? Você toca com outras crianças. Então, isso é também um aspecto muito importante. Graziele, quais são as suas referências musicais? Quem te influenciou? Quem te influencia? Quem que você tem como? Quem que você admira, assim, né? Na área da música? Né? Tem muitos e de mas muitos... só para a gente entender aqui, né? Tem muitos e de muitos gêneros. A primeira música que me conquistou mesmo foi a música clássica. Talvez porque eu ouvisse da vizinha, né, que tocava, a professora Maria Inês Tercitano, é o nome dela. Mas também eu ia em festa, por exemplo, de casamento, e eu ficava sempre do lado dos músicos, dos pianistas, né, dos organistas, eu ficava sempre perto dos músicos. Então, a primeira música que me influenciou foi a música clássica e particularmente Chopin, que até hoje eu tenho é um compositor que me toca muito, tenho muita sensibilidade com a música desse compositor. Mas tem muitos outros, Brahms, né? Eu dou aula sobre Brahms e Beethoven, compositores contemporâneos também, que são mais difíceis, talvez, de ter uma escuta mais massificada, digamos assim, né? Mas eu gosto muito, né, de Webern, de Schoenberg, né? Mesmo um pouquinho antes, Bartók, né? Gosto muito de música contemporânea, mas na música popular eu sou apaixonada pela música popular brasileira e eu cresci na ditadura, né? Então eu gosto de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina era, sem dúvida, foi uma grande perda para a gente, né? Se ela tivesse viva agora. Uma das maiores cantoras do Brasil, da história do Brasil. Eu acho que é maior, né? Um talentaço, né? Um carisma, uma afinação, uma precisão rítmica, ao mesmo tempo uma versatilidade, uma sensibilidade, né? Uma expressividade, um domínio de palco muito, né? Acho que é inigualável. Uma artista completa. Completa mesmo. E o Tom Jobim, Bossa Nova, João Gilberto. Gosto muito também, gosto muito também. Mas eu ainda gosto mais, eu gosto muito do Caetano Veloso, gosto muito do Chico Buarque, tem as letras maravilhosas, né? Então, gosto muito de música popular brasileira, dos ritmos todos, mesmo dos instrumentais, também gosto muito do Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti. Tem uma banda que eu adoro do Nordeste, de frevo, que deixa eu ver se eu lembro o nome, frevo mais contemporâneo, assim, tem uma influência de jazz. Daqui a pouco eu lembro, daqui a pouco eu lembro dele. É um saxofonista, adoro, acho
A música popular brasileira é muito rica, né? Muito rica, tem ritmos. Voltando um pouquinho, Villa-Lobos. Villa-Lobos, eu não entendo muito de Villa-Lobos, para falar a verdade. Mas, claro, é nosso tem uma grande influência compositor. A gente tem grandes compositores vivos que são pouco conhecidos, né? Eu trabalhei com alguns, trabalhei com o Arthur Campella, do Rio de Janeiro, né? Tenho um colega, Alexandre Lunsky, que eu acho um grande compositor na Unesp, Flor Menezes. A gente tem grandes compositores, mas, infelizmente, no Brasil a gente ainda não tem a gente não tem muito estímulo, né, para a área cultural e tal. Você estava me falando de uma pesquisa que você está realizando nessa área. Na verdade, ela ainda não começou, ela tem, o projeto está em análise, né, a gente está pedindo, digo a gente porque é uma equipe, né, eu que propus para a FAPESP, mas tem uma equipe de outros 3 professores, 2 da Unifesp, a professora Andrea Jakovski, que é psiquiatra, Patrícia Lúcio, que na verdade é de Londrina, mas estudou na Unifesp, aqui em São Paulo, e o Hugo Cogo Moreira, que é eu já fiz pesquisa com ele antes, que é um estatístico, que tem formação em música, e essa pesquisa busca justamente estudar, ou buscará, né, estudar o impacto de um projeto social, que é o Guri Santa Marcelina, com alguns desfechos que a gente escolheu. Um deles é justamente um deles é habilidades sociais, uma escala que trabalha habilidades sociais, né? Outra escala que envolve desempenho acadêmico, né? Literário e tal, né? Linguístico. E a professora Andrea Jakovski vai ser responsável por acompanhar ressonâncias magnéticas para ver se o ensino da música tem um impacto na estrutura cerebral, né? Graziela, você tem acompanhado assim você tem uma participação muito importante em vários movimentos. Encontrei você já na luta contra a extinção da banda sinfônica do Estado, em outros movimentos contra o corte na área da cultura, tanto federal como aqui estadual, municipal. Você é uma professora engajada também nessas lutas, né? Como que você está vendo esse cenário de ataque à cultura, às artes e, sobretudo, os cortes orçamentários, né? No estado Dória, que tentou, não conseguiu porque teve um movimento forte de resistência, tentou cortar o projeto Guri, tentou cortar o orçamento dos museus, da Escola de Música aqui da IMESP, do Conservatório de Tatuí, mas houve muita resistência, o governo recuou, mas quando ele foi prefeito, ele fez cortes, né, criminosos na cultura, na prefeitura, cortou 43% do orçamento na cultura, o governo Bolsonaro também corta na cultura. Como que você vê esses ataques todos, sobretudo no financiamento da cultura e esse movimento conservador, né, de censura na área cultural? Sim. Trágico, né? Absolutamente trágico, porque não existe uma compreensão, e eu até entendo que nós, da área de cultura, da área de educação, somos responsáveis também por nos fazer ouvir e entender, né? Nós precisamos, particularmente músicos, têm uma dificuldade muito grande em se politizar, né? E isso é muito fundamental, mas também tem um problema ideológico, né? E também de educação, de não reconhecer o papel da cultura, da ciência, da arte, como itens fundamentais do desenvolvimento de um país, né? De desenvolvimento de massa encefálica, né? Mas também do resgate cultural também, que é absolutamente fundamental para você ter uma compreensão, ter uma narrativa histórica desse país, né? E a cultura traz isso. Então tem eu acho que uma visão muito curta das lideranças de qual é o papel da cultura. O papel da cultura não é um ornamento. A cultura não é um ornamento. A arte não é um ornamento. É parte da inteligência nacional, né? Então, tudo isso que eu falei aqui sobre a importância
da educação musical para uma criança e mesmo para um adulto, não dá para minimizar. Não é à toa que as pessoas ricas da Europa, elas educam suas crianças de uma maneira muito plural. Elas aprendem... eu me lembro quando eu morei em Nova York é uma cidade muito cara, né? E eu tive bolsa na maior parte do tempo. Teve um momento lá que eu não tive bolsa e eu trabalhei muito. E mesmo quando eu tinha bolsa, não dava conta. Nova York realmente é uma cidade muito cara. Então eu dei muita aula particular e eu morava num bairro judaico. E tem uma particularidade da cultura judaica que é todas as crianças estudam música. Todas. E a gente sabe que tem muitos grandes músicos que são judeus, né? Isaac Perlman, tem inúmeros, né? E a gente também sabe que o Einstein, que era judeu, que era o que era, né? Não precisa apresentar o Einstein para ninguém, ele tocava violino. Então, assim, faz parte do desenvolvimento do cérebro de uma pessoa, mesmo que você não vá ser músico, mesmo que você não vá ser artista, faz parte da educação de qualquer pessoa. É direito você ter acesso a essa área do seu cérebro, ou a essas áreas do seu cérebro, né? Então, negar isso para uma criança é negar muito mais do que um ornamento, né? E aí vem esse prejuízo enorme com os cortes nos orçamentos. Não, né? isso tem um impacto terrível, né? Porque o que significa diminuiu corte? o acesso das pessoas à cultura, você diminui o aos acesso, cursos. Exatamente. E sendo professora de universidade pública, um fato que foi muito sensível nos últimos anos foi, na verdade, duas coisas, né? Primeiro que a gente, nas últimas décadas, a gente teve muitos projetos sociais criados no Brasil inteiro e em São Paulo, particularmente o Projeto Guri, mas tem outros. Tem Heliópolis, né? Tem muitos projetos culturais. O próprio Conservatório de Tatuí, que você mencionou, a gente também tem Escola Municipal de Música, a gente tem EMESP, Tom Jobim, né? São projetos sociais, no fundo. Isso. São escolas de música gratuitas, né? E públicas. Então, embora terceirizadas, né? Mais são pública, terceirizadas, mas financiadas pelo Estado, né? Elas têm sofrido muito com cortes. Agora, o acesso é muito diferente de quando eu comecei a estudar música, que essas escolas praticamente não existiam. Estavam começando, o Conservatório de Tatuí existia, mas eu nem sabia da existência, por exemplo, né? Mas hoje o acesso, embora ainda não seja o suficiente, para a gente imaginar, na França tem conservatório, toda a Europa, tem conservatórios públicos em cada cidadezinha, né? A gente se orgulha de um conservatório público que a gente tem aqui no interior, que traz muitos músicos, né, para a carreira. Então, isso é um lado que desenvolveu muito, a gente tem músicos melhores hoje na faculdade do que na época em que eu estudei, né? Porque tem mais acesso. E, além disso, as cotas. Os últimos anos, a diferença que isso faz na vida das pessoas é inacreditável. Muitos alunos que a gente recebe na Unesp hoje são os primeiros a se formar na família. E vários deles, alguns deles começaram lá no Guri, morando lá na periferia, ou no interior de São Paulo, ou no interior do Rio, né? A gente recebe gente do Brasil inteiro, né? Vem estudar. Aí daqui vai para a Europa, vai para a Alemanha. Eu tenho alunos que saem de Heliópolis, tem um que saiu de Heliópolis e está lá na Suíça, num baita conservatório, né? Tem um que é professor numa importante universidade nos Estados Unidos, né? Então, esse acesso faz toda a diferença, como eu disse, na inteligência dessas pessoas e na carreira, na possibilidade, na escolha de vida deles, né? E de toda a família. Então, os cortes significam que a gente vai ter cada vez menos pessoas podendo ter alguma esperança de mudança na vida, alguma perspectiva, né? Cada vez menos. Então, é trágico porque, como eu disse, não é simplesmente cortar algo que parece ornamental, é cortar
possibilidade de desenvolvimento profissional e de inteligência de um país inteiro. E não, o que tinha até agora não era suficiente. É muito pouco. Você acompanhou aqui em São Paulo a extinção da Banda Sinfônica do Estado Não, de São tragédia, Paulo, que era uma referência importante de formação também para outros grupos. Exatamente. E se a gente pensar que no Brasil, eu não mencionei isso, mas tradicionalmente o Brasil inteirinho tem bandas. Sempre teve, mas no Brasil inteiro, nos confins tem banda, sempre teve. Banda de coreto, né, banda da cidade. Esse festival que a gente participava, e existe até hoje, com os netos do professor Olivertoni, né, eles continuam organizando, e o professor Ademar, ele era o maestro da banda do local. Eu comecei a aprender trompa lá não à toa, porque eu comecei a tocar no festival, né? E tem inúmeros trompetistas, trombonistas que vêm dessas bandas. A banda sinfônica era o ápice da carreira de alguém que tinha saído lá de uma banda da sua cidade, né? Não existe mais. Tem instrumentistas, verdade, tem instrumentos que só tem banda, não tem orquestra sinfônica. Então, acabou a carreira. É uma tragédia isso. E do mesmo jeito que eu estou dizendo, eu não estou falando só da formação dessas pessoas, mas eu estou falando justamente do resgate cultural. Porque do mesmo jeito, se existe banda no país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, significa que existe um repertório criado para essas bandas, né? Carnaval, tudo isso, marcha, né? Faz parte do repertório cultural das cidades. Eu me lembro que quando nós organizamos o movimento aqui na Lesp contra a extinção da banda sinfônica, nós realizamos uma grande audiência pública e nós fomos surpreendidos com a participação de vários integrantes de bandas e fanfarras do interior, como você falou, de escolas, de vários lugares, apoiando a banda contra a extinção, porque eles viam na banda sinfônica do Estado uma grande referência. Sim, você falou, claro. Era o sonho de todo mundo chegar na banda sinfônica um dia. E grandes músicos, né? É um desperdício. Então, esses cortes orçamentários causaram isso, não só em São Paulo, mas em vários outros lugares. Orquestras foram dizimadas no interior de São Paulo. E olha, o meu grande sonho, assim, esse projeto que eu estou propondo para fazer, que é examinar um dado, um projeto educacional. Mas eu tenho certeza que a ciência pode olhar e provar com números que projetos culturais, eles não são gasto. Isso que a gente vive falando não é gasto, é investimento. Quando a gente vai num concerto, eu recentemente fui no concerto da Jazz Sinfônica, né? Num domingão, domingo de manhã você vai lá, de graça, praticamente de graça, não me lembro, no Teatro Municipal. Olha, foi um concerto tão maravilhoso. Você sai do concerto com uma sensação que não tem nada a ver com prazer, que não tem nada a ver com esse prazer de ir no shopping. Tem nada a ver, porque é um prazer criativo e é um prazer que é uma criação coletiva. Não é só quando o artista está no palco e está de verdade, né? Ele está com a plateia e a plateia está com o artista. Então, um enriquecimento, eu tenho certeza que o tanto de endorfina que a gente fabrica, de dopamina, você economiza em antidepressivo, você economiza em dinheiro, porque você não está gastando em porcarias. Para a ecologia é fantástico, porque você está fomentando essa criação coletiva, que é claro que gasta luz e tal, instrumento, mas não é um gasto no sentido de você encher o planeta de lixo. É o contrário, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, eventualmente, com o auxílio de estatísticos, de cientistas, mostrar que a cultura é investimento em saúde, investimento em economia mesmo, porque gera muitos empregos, né? Gera dinheiro também, né? As pessoas compram ingressos. O número de pessoas envolvidas num concerto não são só os músicos, é todo o staff do teatro, né? Então, eu tenho certeza que isso gera renda e gera retorno financeiro para o Estado, tenho certeza. E para o país, de maneira geral, para o público, além de a gente ficar feliz, muito mais feliz do que comprando uma coisa,
né? Que a gente vai usar durante algum tempo e vai jogar fora depois. E a música, ela está em tudo, está no cinema, no teatro, Em tudo. no elevador, não, as na pessoas novela. não se dão conta, exatamente. Todos... Não tem um lugar hoje em dia que não tenha música. Como eu trabalho com isso, às vezes eu fico cansada, eu preciso de silêncio. Quando eu chego em casa, eu quero silêncio. E às vezes, eu faço, por exemplo, aula de pilates. Eu pedia para baixar o volume da música, porque todo mundo está acostumado a ter música. E eu, como trabalho com isso, a música, na verdade, me distrai. E eu não consigo me concentrar muito naquilo, no exercício, né? Então, eu preciso pedir, pelo menos, para baixar a música, para ela ficar de pano de fundo. Se eu gosto da música, eu presto atenção nela. Se eu não gosto, ela me irrita, né? Mas a música está em absolutamente todos os lugares. E as pessoas não se dão conta disso. É impressionante. Por isso que é importante que ela seja conhecida. É claro. E praticada. Reconhecida, respeitada, né? As pessoas também não se dão conta do trabalho que é estudar um instrumento. E estudar, voltando para o estudo da música, né? É claro, existem artigos que mencionam que o estudo da música, mesmo por computador, já faz diferença no cérebro, né? Mas não tem nada como estudar um instrumento ou cantar. Não tem nada. Por isso que eu acho criminoso tirar a música das escolas. Porque eu me lembro, no vestibular que eu estava na banca, a gente pedia para os alunos, para os candidatos cantarem, né? E no começo a gente pedia para cantar hino, porque era alguns hinos, porque tinham versões oficiais, né? E aí eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, e pedi para ela cantar o hino à bandeira. E a minha mãe cresceu com a escola do Vila Lobos, né? Aprendendo a cantar pelo método do Vila Lobos, né? E ela cantou perfeitamente. E eu fiquei muito surpresa, porque, infelizmente, a nossa geração e as gerações mais novas estão perdendo isso. Não estão conseguindo mais cantar, eles não conseguem cantar parabéns a você, eu não me conformo. E a minha mãe cantava a modulação do hino à bandeira, que é super difícil, perfeitamente. Então, assim, é um desperdício cultural, é como eu estou dizendo, né? Graziela, você acha que, então, se os nossos alunos das escolas públicas e privadas, se eles terem acesso a uma educação musical logo na primeira infância, na pré-escola, no ensino fundamental, noções básicas de música, isso ajuda também a se contrapor um pouco a esse lixo cultural que é despejado pela mídia, porque a pessoa vai ter mais critério, vai ter mais elaboração. Sim, mais refinamento. Mais refinamento musical, para não engolir qualquer coisa. coisa. Não tem dúvidas, né? Infelizmente, a percepção musical, então, não só a capacidade de cantar, como eu estava dizendo, né, mas a capacidade de perceber música também, acabou ficando muito grosseira, né? Não criticando, é claro que tem manifestações culturais populares que são riquíssimas, né, e por vários pontos de vista. Não sou aquela que vai falar, rap não presta, ou funk, não, de jeito nenhum, tem uma riqueza cultural muito considerável. Mas existem outros aspectos da música que estão ficando para trás e que sempre estiveram presentes na música do Tom Jobim, do Vila Lobos. A gente tem um caldeirão cultural aí que eu me lembro de assistir, por exemplo, show de tango, né? E tango é muito impressionante, mas depois de um certo tempo você começa, assim como fado, você começa a ficar meio enjoado depois de uma hora de música. É muito igual. Música brasileira não tem isso, porque você tem tantos ritmos diferentes, é baião, é samba, é bossa nova, é tanta variedade que você não se cansa. Você tem você pode contrapor, né, estilos tem uma diversidade muito grande. Tem uma diversidade muito grande. Dizem que a música que mais tem diversidade no mundo é a brasileira, né? Olha, tem outras culturas que talvez a indiana também tem riquíssima, a música de gamelão da África tem um ritmo que a gente não é capaz de seguir, né? Acho que tem muitas outras culturas, eu já ouvi coisas, por exemplo, de folclore da Grécia, que são cantos impressionantes, as mulheres búlgaras, né? A Rússia tem uma diversidade impressionante também. Os russos, o leste europeu, canta como ninguém. E eles cantam, do nada, eles cantam a 4, 5 vozes, né? Popularmente. Então, eu não gosto de desprezar outras culturas, não. Mas a gente tem que ser capaz também de olhar, admirar, respeitar e reconhecer a nossa riqueza cultural, né?
que eu gostaria muito de não jogar fora. Professora Graziella, estamos encerrando já o nosso programa, estourou o nosso tempo. Quero agradecer muito a sua presença aqui na TV Assembleia, na TV Pública, e agradecer as suas reflexões, as suas considerações sobre música. Você que é professora de música do Instituto de Artes da Unesp e também uma defensora da música, da cultura, e tem participado ativamente de movimentos importantes nessa área. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, professor. Obrigada. Obrigado. Vale a pena. Muito bom, participação.